Sejam muito bem-vindos a mais um Neurolunch de aquecimento para a semana Neuropsi Pro, que acontece dia 17, 18 e 19 de abril para você psicólogo. Espero você na semana Neuropsi Pro. O link está na minha bio. Sejam muito bem-vindos, mais um Neurolunch de aquecimento. E nesse Neurolunch, essa semana toda, eu tô falando para vocês as atualizações mais atuais do Congresso Internacional de Ciências Afetivas, que eu estive agora na Califórnia. Estamos fazendo Neurolunch porque eu ainda tô fora do país. Geralmente eu faço Neurocafé às 7h30 da manhã. Vamos entrando. Hoje eu vou falar sobre um super assunto maravilhoso. Vou falar sobre o cérebro social. Eu adoro esse assunto também. Então vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje véspera de feriado, véspera de sexta-feira santa, véspera também de eu ir embora. Estou voltando para o Brasil no domingo. Oi, Cris, bom dia, muito bem-vindos. Então já deixa eu pedir aqui para vocês que estão chegando para pegar essa flechinha aí e compartilhar essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente com profissionais da psicologia e da área de saúde. Ela fica disponível no ar somente alguns dias, somente até domingo de Páscoa eu tiro, porque semana que vem nós temos outras lives de aquecimento, outros conteúdos pra gente conversar aqui bastante. Bom dia, Yara, bom dia a todo mundo. Hoje, gente, vamos falar então sobre o cérebro social. O que é esse cérebro social, né? Eu adoro esse tema. Eu gosto desse tema porque eu acho que esse é um dos temas mais importantes de contribuição da neurociência para a nossa vida, para a psicologia, para a educação, para a área de saúde, para a educação parental, para todos esses processos que envolvem gente. Porque o conceito de cérebro social e os estudos sobre a ciência do pertencimento fazem com que a gente mude o nosso viés, que a grande maioria de nós já tem, sobre sermos pessoas que precisam de autonomia. Inclusive, muda o nosso conceito de autonomia. Quem já ouviu falar sobre o cérebro social? Me diz aqui, sim ou não. Eu já ou eu não. Para eu ter uma ideia do pessoal que está ao vivo comigo. Então, vamos lembrando que o ao vivo é para vocês terem contato, para vocês fazerem perguntas, para vocês tirarem suas dúvidas e também contribuírem aqui para esses nossos conteúdos, tá? Vou esperar vocês me respondendo. Ah, a Mágila já, você é minha aluna, não é? Aí não vale. Eu já, a Janaína não, a Cris não, a Gra Moraes não, a Karine não, a Lúcia não. Nossa, muita gente não. Então vai ser muito novidade aqui para vocês, muito novidade. E quem de vocês aqui é psicólogo, diga eu sou psi. Escrevam aqui só para eu fazer esse comparativo. Porque esse é um tema, gente, esse tema muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Se você é psicólogo, já se inscreva na Semana Neuropsi Pro, porque você precisa saber desses temas. É uma semana gratuita de aulas para que você entenda esse processo. E se você não faça parte do Mundo Neuro, que é a minha assinatura mensal, onde eu conto sobre todos esses temas aí de maneira bem mastigada. Ó, sou psicopedagoga, sou psi, ótimo. Então, que bom, porque isso é essencial para a psicologia, tá? Sou psi do PNP. Quem é do PNP já conhece esse tema. A gente tem lá dentro do PNP uma aula inteira de neurociência do pertencimento, uma aula de mais de 3 horas. E basicamente essa parte do pertencimento aparece em todos os temas que a gente pesquisa. Toda vez que a gente pesquisa relacionamento, aprendizagem, aparece, né? A aula de vínculo é basicamente baseada em neurociência do pertencimento, que também é mais uma aula de 3 horas. A Maria Regina também aqui, sou PNP. Quem é PNP? Eu sei que é PNP, conheço vocês, né? A Luciana, faça o seu curso PNP, ótimo. Então é o seguinte, o que eu trouxe aqui? Como a gente não vai ter uma aula de neurociência do pertencimento, eu estou trazendo essa semana aqui para vocês o que a gente teve de novidade no Congresso de Neurociências Afetivas. Eu vou trazer o que tivemos no Congresso, tá?
mas saibam que esse assunto é um assunto muito intenso de discussão. Lá no congresso mesmo eu pude conhecer, tirei até foto com o Matthew Lieberman, que é um dos autores que iniciou esse processo de estudos do cérebro social. Ele é professor da UCLA, que é a Universidade de Los Angeles. E ele é uma das pessoas que estuda isso até hoje. Ele tem um livro sobre isso, é um livro que só tem em inglês, que se chama The Social Brain. E eu sou apaixonada nesse livro e nos estudos do Matthew Lieberman sobre a neurociência do pertencimento, que basicamente é uma comprovação ou uma autoevidência, né, científica, biológica, de que nós somos biologicamente programados para pertencer. Né? Então, que vai muito em desencontro com toda a cultura que nós temos hoje, não só no Brasil como no mundo, de que a gente precisa aprender a ser por si mesmo, né? Esse senso de individualismo. Então, a neurociência do pertencimento, o cérebro social, ele mostra por que é que essa cultura, se a gente tiver uma mente mais expansiva, como eu falei para vocês na live de ontem, tem que conseguir fazer conexões entre as partes, né? Entre os estudos. Ela nos mostra o quanto essa cultura do individualismo e muitas vezes o porquê essa cultura do individualismo faz com que a gente adoeça. Porque biologicamente o nosso corpo e o nosso cérebro não estão programados para isso. Nós somos programados para pertencer, para o contato com o outro, para o vínculo com o outro. Os estudos, eu não vou falar dos estudos, vou falar só do que eu tive no congresso. Depois, quem quiser saber dos estudos e for psicólogo, se inscreve ali na Semana Neuropsi. Quem não for, vai para o Mundo Neuro. Ou tem vários assuntos meus aqui. Eu acho que eu já fiz algumas lives sobre isso, tá, gente? Gratuitas, inclusive. Eles nos mostram o quanto desde nascença o nosso cérebro já nasce com uma estrutura funcionando, porque a gente não nasce com todas as estruturas cerebrais funcionando, né, gente? Mas com uma estrutura que se chama Default Mode Network, que são algumas áreas do cérebro, basicamente as áreas laterais parentais, uma parte aqui da frente e uma parte aqui de trás, onde essas áreas em funcionamento conectam com o pensar no outro, né? Que a gente chama de áreas de descanso cerebral, mas que são áreas também que quando a gente descansa, a gente está pensando nos relacionamentos, nas pessoas, nas abstrações sobre os outros. Então, o nosso processo de descanso, quando a nossa mente descansa, ela na verdade está em conexão ou preocupada com as conexões sociais. Eu vou falar só isso. E hoje eu vou falar do estudo de uma cientista que já fez muitos estudos, muitos mesmo, que se chama Shir Atzil. Ela é israelita, então é um nome diferente mesmo, Shir com S, tá? S-H-I-R-A-T-Z-I-L, Shir Atzil. Não sei nem se é assim que fala, imagino que não. E ela apresentou um dos últimos trabalhos dela, que acabou de ser publicado agora em 2023, sobre o cérebro social. E o que ela apresentou sobre o cérebro social, ela fez uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Ela fez um estudo de todos os estudos que tinham sobre cérebro social, com imagens cerebrais, com ressonância magnética, que testaram essa existência ou não do cérebro social. E aí ela testou também afeto positivo e a relação do afeto positivo e afeto negativo e o cérebro social. E a Shir Atzil, ela e um grupo de pesquisadores, ela não fez essa pesquisa que ela apresentou sozinha. Ela... Vou tomar um café aqui, gente, pra vocês pegar no tranco. Eu tô acordada desde as 6 da manhã aqui, já faz 2 horas que tô acordada, mas ainda não peguei no tranco. E o que ela fez? Ela pesquisou o que tinha de comum que comprovasse a existência do cérebro social em mais de 640 estudos que já foram realizados nesse tema. Vocês têm noção que já foram realizados mais de 640 estudos nesse tema? Vocês têm ideia como que a ciência está aí trabalhando para nos ajudar? E aí, o que ela achou? O que ela achou, tá? A primeira coisa
Dos estudos que ela revisou, ela procurou comparar as atividades os testes de neurociência, porque quando a gente faz um processo de neurociência, um estudo, como que a gente faz esse estudo? A gente precisa fazer geralmente, ou a gente mede não, né? Ou a gente observa a figura do cérebro, aquela fotografia daquele cérebro, ou o vídeo do cérebro em funcionamento, na pessoa descansando, que a gente chama de baseline, em repouso. Ou a gente observa os processos psicofisiológicos, temperatura da mão, batimento cardíaco, aceleração, dilatação de pupila. Ou a gente observa o eletroencefalograma, que é aquela toquinha de cabeça que vocês veem nos filmes, geralmente. E aí você pode observar isso em descanso, a pessoa sem fazer nada, ou a pessoa fazendo alguma atividade. Essas atividades que a gente faz são quando a gente quer medir alguma coisa. O teste a pesquisa da Sheila Zil, ela pegou os estudos onde houve atividade. Então, eles pegaram pessoas nesses estudos que ela pesquisou, que estavam na cama de ressonância magnética, aquela cama mesmo que a gente faz ressonância magnética, fazendo atividades que envolvessem afeto positivo, social e afeto positivo não social. Já explico o que é isso. E também afeto negativo social e afeto negativo não social. Então vamos lá para mais uma aula. Tô dando aula aqui essa semana, né, gente? Aula de graça. O que quer dizer isso? A gente sabe também, por causa dos estudos de neurociência, que nós temos alguns estímulos, algumas situações que acontecem na nossa vida e algumas coisas que nós visualizamos que são estímulos sociais. Quais são os estímulos sociais? Os estímulos que envolvem pessoas. Filmes com pessoas, fotos de pessoas, pessoas bravas, pessoas tristes, pessoas alegres. Isso são estímulos sociais. E esses estímulos sociais podem ser positivos ou negativos. Negativo, um estímulo social de uma pessoa batendo na outra, ou brigando com alguém, que são as fotos que a gente geralmente tem. Positivos, um estímulo social de uma pessoa abraçando outra pessoa, ou dando risada junto, tá? O que são estímulos não sociais nesses testes? Figuras aleatórias, um bolo de chocolate, um bolo de morango, positivo pode ser, né? O que são estímulos não sociais negativos? Uma arma, uma faca, entendem? Que não tem pessoas. Então, esse foi o tipo de estudo que ela revisou, desses quase 700 estudos aí que ela revisou. E ela queria entender se realmente existia diferença de ativação cerebral quando essas pessoas olhavam para os estímulos sociais e quando essas pessoas olhavam para os estímulos não sociais. Entenderam isso até aqui? Me digam sim ou não. Isso aqui é importante a gente entender, para vocês saberem de onde que vem as coisas, né? Senão a gente fica ali só com a parte superficial, não consegue nem entender o estudo. Então, me digam aqui sim ou não se vocês compreenderam essa primeira explicação. O que ela entendeu deste processo é que, primeiro, há uma questão aí da ciência que ela falou assim, olha, quando as pessoas vivenciam estímulos sociais, o cérebro delas ativa as mesmas áreas de quando elas vivenciam estímulos não sociais. Então, olhar a foto de um bolo de chocolate ativava as mesmas áreas que olhar a foto de uma mãe segurando uma criança. No seu geral. Quais eram essas áreas? A amígdala cerebral, a área da emoção, de elicitação de emoção, o córtex pré-frontal, a parte lateral do nosso cérebro, que é a parte que tenta regular os nossos processos emocionais. Vamos entender que todos esses estímulos são estímulos emocionais. Eles não são neutros. Eles servem para que a gente tenha algum tipo de emoção, mas eu posso ter uma emoção social ou uma emoção não social. E aí essa foi a primeira coisa. Ela falou assim, de todas essas meta-análises que eu vi, a gente chama que essas áreas se sobrepõem, né? Essas funções se sobrepõem. Quer dizer que a amígdala, o córtex pré-frontal, o córtex orbitolateral e também o ACC, o córtex anterior cigular, que fica aqui do lado,
fazem parte de vários processos, não somente de processos sociais. Mas ok, até aí a gente já sabia disso. Quem conhece os estudos de neurociência social já sabia disso. E quem conhece os estudos de afeto também já sabia disso. E aí, o que ela entendeu mais além? Tá, aí agora eu quero entender se quando eu isolo, quais são as partes diferentes do nosso cérebro que estão voltadas para os estímulos sociais, que é o que a gente chama de cérebro social. E aí, ela chegou em algumas respostas em relação a essas áreas que são diferentes, né? Que são só do cérebro social. Então, as primeiras áreas que ela viu que são ativadas em resposta a estímulos sociais positivos, o que é isso? Estímulos de pessoas abraçando pessoas, pessoas sorrindo juntas, um neném sorrindo, uma mãe abraçando um bebê, pessoas dando risada, pessoas juntas e bem. Isso são estímulos sociais positivos na pesquisa. Ativaram uma área que para os estímulos que não eram sociais não foram ativadas, que era o estriato direito. O estriato é uma área lá do nosso sistema límbico, fica dentro do nosso cérebro, quase que na parte frontal e dentro do cérebro, junto com a parte do meio, que está envolvido no nosso processo emocional e no nosso processo de aprendizagem e recompensa. O estriato, na verdade, ele que manda informação de recompensa e recebe informação de dopamina, recebe informação de glutamina. Então, o estriato está muito ligado a esse processamento de recompensas. Por exemplo, as pessoas que têm toque, geralmente, têm uma disfunção no estriato. Então, elas ficam o tempo todo tentando ter essa sensação dopaminérgica e não conseguem. E aí, por isso, geralmente, elas fazem os rituais de toque. Só pra vocês entenderem, tá? Então, o cérebro social, qual é a primeira informação que nós temos aqui? O cérebro social parece ativar mais essa área de recompensa quando o estímulo social é positivo. O que vai de acordo com a ideia de que nós somos seres biologicamente programados para pertencer. Porque quando eu tenho um abraço, um afeto, até pode ser até por imagem, o meu cérebro entende como altamente recompensador. Entenderam? Essa é a primeira coisa. Esse estriato direito não foi ativado em estímulos sociais negativos. Então, castigo, briga, agressividade verbal não recompensam o sistema nervoso. E aí ela chama isso de processos desalostáticos. O que é isso? Nós temos, desde o bebê quando nasce, para falar de alostase, eu vou ter que explicar para vocês do estudo dela, do bebê quando nasce. O bebê quando nasce, para o corpo do bebê sobreviver, ele precisa de alostase. Ele precisa que o corpo dele mantenha a temperatura adequada, mantenha suas funções fisiológicas adequadas. Para que um neném tenha alostase, ele precisa do corpo de uma outra pessoa, geralmente da mãe. Então, a alostase é um processo de equilíbrio fisiológico, de temperatura, de funções do intestino, de batimentos cardíacos do corpo, necessário para a nossa sobrevivência. Por exemplo, quando a gente entra em hipotermia, a gente fica em desalostase. Quando a gente tem uma crise de pânico, a gente entra em desalostase. O nosso corpo ele entra num processo fisiológico que ele não está sobrevivendo. Vocês estão entendendo isso? Às vezes tenho medo que fique muito difícil aqui para vocês entenderem. Então, quando existe um estímulo, então o neném ele precisa dessa alostase. Todas as vezes que um neném, por exemplo, chora e ele precisa reequilibrar os seus hormônios, ele precisa reequilibrar a sua temperatura corporal, ele precisa do corpo da mãe para voltar a ter alostase. Isso também, ela mostra nesse estudo, é um dado altamente biológico.
A gente depende do corpo de outra pessoa para sobreviver. O neném depende do corpo da mãe ou do pai ou do cuidador para sobreviver. Para que ele tenha equilíbrio corporal. Então vejam como, inclusive, a nossa biologia evolucionista, como o nosso cérebro vai se desenvolvendo, vai precisando cada vez mais de jeitos diferentes, mas vai precisando do outro. E como o estímulo social positivo é recompensador para o sistema nervoso. O estímulo social negativo não teve muita diferença com o estímulo que não era social. Ou seja, quando a gente tem um estímulo social negativo, pelo esse estudo que ela viu aqui, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, só para não falar errado para vocês. É isso mesmo. É como se a gente estivesse vivenciando uma emoção ruim. E isso não é recompensador para o sistema nervoso. Outra área que foi também ativada nos estímulos sociais positivos foi o núcleo accumbens. O núcleo accumbens às vezes eu leio inglês, falo inglês, gente. Eu tenho esse problema. O que ele é responsável? Ele é responsável pela nossa parte também de aprendizado, de equilíbrio alostático e de busca de prazer. Então, ele superativa e se conecta com as outras áreas quando nesses estudos que ela revisou, as pessoas tinham uma experiência social positiva. E aí, os estímulos não sociais, o bolinho, né, a arma, o patinho, não recrutaram mais atenção para a amígdala e a ínsula, e os não sociais positivos para os gânglios basais. O que ela concluiu, para vocês entenderem? Que na presença de um estímulo social, o cérebro ativa áreas de abstração, além de áreas de recompensa. E aí, quando é social negativo e positivo, ele ativa uma área em comum, que são áreas de abstração. Então, o que ela concluiu? Ela concluiu assim, olha, é o seguinte. É muito difícil a gente separar o cérebro social do cérebro que está experienciando o mundo. Primeira coisa. Porque várias áreas ativam juntas. Segunda coisa que ela concluiu é, olha, aparentemente, pela revisão... Aparentemente não, ela foi bem enfática. Ela falou assim, pela revisão desses estudos, quando a gente tem estímulos não sociais, por mais que o nosso cérebro tente regular, ative também algumas áreas de recompensa, goste ou não goste, ative a amígdala, que é o processo emocional, o cérebro consegue focar mais atenção concentrada. Ele consegue decidir perante os estímulos não sociais de uma maneira mais racional. Por exemplo, ela fala inclusive isso no estudo. Quando você vê uma aranha, que é um estímulo não social, por mais que seja negativo para muitas pessoas, porque ela tem medo, então você sente uma emoção negativa, você sente medo quando vê uma aranha, o cérebro consegue entender o que ele deve fazer. Ou ele foge dessa aranha, ou ele mata essa aranha. Muito mais rápido. Quando o estímulo é social, quando envolve pessoas e relacionamento, esse nível de decisão não acontece. É como se o cérebro entrasse num estado difuso e ele começa a ter uma abstração mental, como se fosse uma ruminação mental sobre o outro, sobre aquela outra pessoa. E ele não consegue tomar essa decisão racional. A decisão racional que o nosso cérebro vai tomar quando ele está num processo social, positivo ou negativo, é baseado nas nossas experiências passadas, sociais, nos nossos processos alostáticos ou desalostáticos sociais. Entendem? Então, o que ela nos traz nesse estudo? Duas coisas, que sim, nós temos uma predisposição social que a gente ainda não entende direito como que ela acontece, mas ela acontece.
E aí, se vocês conhecerem os estudos do Matthew Lieberman, que eu estudo muito ele, eu dou muita aula sobre isso lá no PNP, ele explica basicamente como que acontece. Acho que pelos estudos dele a gente consegue ter esse entendimento um pouco melhor. E o que ela falou é que, assim, a importância das nossas experiências sociais para que a gente consiga tomar decisões perante os acontecimentos, os relacionamentos com os outros, é muito maior do que a gente pensava. Porque para que o cérebro consiga, quando ele vivencia uma experiência social, seja positiva ou negativa, entender o que fazer com ela, ele vai buscar nas referências passadas. Isso quer dizer que se eu tive experiências passadas sociais de desalostase, onde o meu corpo precisava de equilíbrio e ele não encontrou, né? Então fui deixado chorando, fui deixado passando mal, sem conseguir me regular junto com alguém, ele vai tender a ter essas experiências negativas de alostase. E se ele teve esse processo mais positivo, ele vai tender a tomar decisões mais positivas, entenderam? Eu falei o nome da autora desse estudo no comecinho, Shir Atzil, tá? Com S. Shir com S, H, Atzil. Ela é israelita, desculpa. Então, o que quer dizer? Vamos traduzir isso agora para o mundo da clínica, para o mundo da psicologia, para o mundo do trabalho, da psicologia do trabalho. O que quer dizer isso? Se a gente for avaliar hoje os nossos processos e regras sociais, regras de ensino, regras de trabalho e regras até dos gurus da internet nos dizem que a gente tem que aprender a viver por si só. Não é verdade? Que a gente tem que eles trazem autonomia como um processo solitário. E, no entanto, nós não somos programados para viver nessa solidão. E quanto mais experiências negativas a gente tem de desalostase, pior a gente regula os estímulos sociais. Ou seja, as pessoas vão ter mais dificuldade de relacionamento no trabalho, mais dificuldade de tomada de decisão quando envolvem pessoas, mais dificuldade de relacionamentos amorosos, que não sejam buscando sempre suprir talvez alguma coisa que esse cérebro não conseguiu ter. Vocês entendem isso? Então, acho que isso implica em duas coisas importantes. Nós entendermos que a gente precisa mudar o discurso. Mudar o discurso. E segundo, a gente precisa entender que nós precisamos... O que é mudar o discurso? Mudar o discurso quer dizer... Nós precisamos entender que esse discurso de que a gente tem que seguir sozinho na vida e aprender a fazer as coisas sozinho, ele não vai de acordo com a nossa biologia e que ele adoece muitas pessoas. Então, lá no consultório, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade de relacionamento, dificuldade de vínculo do trabalho, dificuldade de aprendizagem, ou a pessoa vai ficar buscando dopamina, recompensa positiva, sendo que o que ela estava buscando era contato social, para ter essa recompensa do contato social. Segunda coisa, então ajuda até a gente entender, né, os sintomas dos pacientes, as dificuldades dos pacientes. E no trabalho, gente, no trabalho tá tudo errado, né? Porque no trabalho é um por si, cada um por si, cada um por si. Então precisávamos também, se a gente quer ter saúde mental no trabalho e pessoas que se sintam com recompensa pelo trabalho em si, a gente precisa investir nas relações sociais do trabalho. E aí tem um outro autor que fala sobre isso, que é o Paul Zek, e ele fala sobre relações sociais no trabalho e os estudos que ele fez com ocitocina, também é um livro em inglês. Todos esses autores, infelizmente, a gente só tem literatura em inglês deles, tá? E ele explica todo esse processo, ou seja, mais uma vez, né, a ciência nos mostrando a importância de experiências sociais positivas e não negativas para o nosso sistema nervoso conseguir ter a alostase. Aí a gente vê muitas vezes
os educadores parentais, as escolas, as universidades, as empresas, dizendo assim, deixa a pessoa sofrer sozinha, porque ela tem que aprender a se regular. E quando a gente está em desregulação emocional, a gente entra em processo de desalostase, né? Nosso corpo entra em tilt, basicamente. Ele esfria ou ele esquenta. E o que a gente mais precisava para regular mais rápido era o contato de alguém. Entendem? Como tá tudo errado? Na psicologia, gente, vocês não acham quem é psicólogo aqui? Isso é essencial para nossa vida de psicólogo, porque isso é base de muitas coisas que nós estudamos, 5 anos de faculdade. E muda algumas coisas, como, por exemplo, tira a culpa da gente querer ser com o outro. Até o entendimento de por que o adolescente é tão vincular, né? Porque é a época que o cérebro social está mais para o processo vinculativo. Por que o adulto se sente tão triste quando ele é rejeitado socialmente, quando ele recebe um feedback negativo na frente de todo mundo? Porque é contra a nossa biologia. E quanto mais histórias de rejeição corporal e social essa pessoa tem, pior será para ela regular. Então, a gente quer um mundo melhor, a gente não tem que educar as pessoas na dor e na distância. A gente tem que educar no afeto e na presença. Então, isso muda o entendimento, eu não sei para vocês, mas para mim, para as minhas alunas do PNP, isso muda o entendimento de base de ser humano, isso muda o entendimento de por que algumas pessoas não conseguem aprender. Não estou dizendo as pessoas que têm condições de neurodesenvolvimento, tá? Estou dizendo as pessoas saudáveis, com o cérebro tradicional. Isso muda o nosso entendimento de relações de trabalho, isso muda o nosso entendimento do que a gente fala de relação de pais e filhos, isso muda tudo. E isso explica por que na pandemia as pessoas sofreram tanto. Porque elas não tinham, né? Elas estavam com esse contato alterado. E para algumas pessoas foi traumático porque elas possivelmente já tinham esse trauma de desalostase, né? E aí só foi um processo pós-traumático de volta. Tá? Então vejam, um estudinho só, o que já nos abre de potencial para mudar a vida, né? Muda o entendimento de tudo, de tudo, de tudo. Lá no Mundo Neuro, gente, para quem não é psicólogo, eu dei aula sobre isso, já fiz um episódio sobre isso, tá? Sobre autonomia e o que realmente desenvolve a autonomia. Falei um pouquinho sobre esse processo. Para quem quiser saber, falarei sobre isso na semana Neuropsi Pro, para quem é psicólogo. Vocês já estão inscritos, gente? E falo muito sobre isso no PNP, né? Quem é do PNP, requisito principal. Inclusive para o nosso vínculo terapêutico, né? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente da área da saúde aprendeu que a gente não pode vincular com os pacientes? A gente se distancia emocionalmente. A gente cria desalostase quando o paciente está precisando de alostase. Muda isso também, entende? Então muda muita coisa, muita coisa. Vocês estão me pedindo o nome dela aqui. Eu soletrei o nome no comecinho da live. Shir Atzil. Possivelmente vai ter algum post sobre ela, tá? Esse é o nome dessa pesquisadora. Tá aí pra vocês. Tá? Bom, gostaram? Amanhã teremos a nossa última live de atualização do Congresso. Também esse horário, amanhã é feriado, vocês podem assistir, hein? E amanhã será uma live muito legal. Vou fazer um resumão de vários estudos do Congresso aqui para vocês. Ah, não tem. Estão me dizendo que amanhã não tem, porque amanhã é sexta-feira santa, amanhã não tem. Amanhã não tem. Acabou? Hoje foi a última? Gente, acabou. Só semana que vem agora. E semana que vem vou falar de outras coisas, tá? Semana que vem, então, vai continuar o aquecimento. Eu vou ter Neurocafé 7h30 da manhã, todos os dias, com alunos psicólogos, pra gente falar sobre psicologia clínica, organizacional e neurociência. E 7h30 da noite falaremos sobre neurociência e carreira. Eu vou falar sobre várias essas coisas da psicologia e da carreira. Espero vocês aqui também, tá? Essas 3 lives que eu fiz essa semana vão ficar disponíveis somente até domingo. Então compartilhem com o maior número de pessoas para elas poderem assistir, tá? E vejo vocês segunda-feira
na segunda rodada de aquecimento, terça. Segunda noite e terça de manhã, que eu vou estar acabando de voltar, ainda vou estar em fuso horário, tá? Acabou, Fran. Muito para estudar no PNP. No PNP a gente vai se deleitar sobre vários desses estudos aí. Um beijo para vocês. Boa Páscoa, bom feriado de Páscoa. Aproveitem para rever o conteúdo, quem quiser estudar aqui um pouco. E nos vemos semana que vem.